Olá pessoal, tudo bem? Então o que a gente vai fazer hoje? Como prometido, eu vou revisar um pouquinho com vocês algumas características referentes à lei de Gauss, certo? Então, vamos relembrar algumas coisinhas sobre o que a lei de Gauss faz. Bom, a lei de Gauss ela serve para calcular o valor da carga de uma partícula, né? O valor de um campo elétrico que uma partícula tem, certo? Ela é bem semelhante à lei de Coulomb, certo? O que Coulomb faz? Ele também calcula o valor de um campo elétrico, né? Para isso, quando eu tenho uma superfície completamente irregular, né? E não uma partícula redonda, né? Cujo campo elétrico é calculado por força sobre carga. Quando a gente tem um corpo com uma forma indefinida, tal como essa da imagem, né, a gente pega um determinado pedaço, né, e chama de dq, né, e a gente relaciona o dq com um dE, né, com a derivada de um campo, e a gente resolvendo a integral dessa equação, né, a partir dessa equação, né, a gente consegue, se a gente fizer o somatório, a gente tem uma integral, e a partir dessa integral a gente consegue calcular o campo elétrico, né? A questão é que essa operação, ela é muito complexa e difícil, né? Então, existe uma maneira mais simples do que essa que foi utilizada por Coulomb para calcular o campo elétrico, tá? E essa maneira mais simples é partindo, né, da lei de Gauss, tá? Então vamos esquecer um pouco, né, o que Coulomb fez e vamos ver o que Gauss fez, tá? Então vamos pegar aqui, ó, é a mesma superfície, tá? Não a mesma, porque o desenho não ficou exatamente igual, mas é uma superfície agora irregular também, e a gente quer saber o campo elétrico dessa superfície irregular, tá? Nesse caso, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar essa carga, vamos envolver na realidade essa carga com uma outra superfície que tem uma forma mais conhecida, tá? Então, Gauss, o que ele fez? Ele pegou e colocou essa carga com uma determinada, esse corpo, né, com uma determinada carga dentro de uma superfície mais conhecida. Ele faz isso podendo colocar ela dentro de um retângulo, como foi esse caso aqui. Poderia ter feito um círculo, poderia ter feito um cubo, um paralelepípedo, né? um quadrado, né? Como a gente fez aqui, tá? E essa superfície ele chamou de superfície gaussiana, tá? E daí ele calculou o campo elétrico, né, o fluxo de cargas que vão passar nessa superfície gaussiana. Então ele, digamos, ele facilitou o cálculo, tá? Por que eu digo que ele facilitou? Porque a quantidade que vai de cargas, né, que vai passar por essa superfície, ela está relacionado à carga, né, e ela vai estar relacionado a essa areazinha aqui, certo? Então, vamos representar isso de outra forma para que vocês enxerguem melhor, tá? Agora eu vou colocar, vamos fazer uma plaquinha inclinadinha, ó, com uma determinada carga, tá? Vou chamar essa carga de positiva, certo? E eu vou colocar um campo elétrico ultrapassando, vou fazer em azul, que vai ficar mais fácil de enxergar, ultrapassando essa placa, tá? Então, essa aqui é um campo elétrico. Então, o que na realidade o Gauss ele faz? Ele relaciona, certo? Essa quantidade, esse fluxo de campo elétrico que está passando por essa
placa fictícia, né? Que seria a superfície gaussiana dele. Então, dessa forma, o fluxo de campo elétrico que vai passar por ali, ele é a integral fechada de E dA, certo? No entanto, o fluxo também pode ser dado por outra relação. Então, eu vou deixar esse aqui no cantinho. E vamos relacionar o fluxo por outra equação também. O fluxo pode ser relacionado com a permissividade do vácuo, que é o E, certo? E com a carga que foi envolvida, como a gente pode ver aqui. Então, a gente pode relacionar o fluxo com o campo e a área da superfície gaussiana e também com a carga envolvida. E daí nós podemos relacionar essas duas equações. A gente pode substituir esse fluxo aqui, né, por este termo todo aqui. Então, essa equaçãozinha, a gente pode reescrever ela, né, fazendo ε0, a integral fechada de EdA igual a carga envolvida, né? Logo, a integral de EdA é igual a carga envolvida sobre o ε0, tá? E essa equaçãozinha é a equação que nós conhecemos como lei de Gauss, certo? Antes da gente tentar resolver mais algum exemplo, né, para sanar as dúvidas, a gente tem que entender algumas coisinhas que Gauss fez, tá? Então, vamos imaginar assim, ó, que essa placa, que aonde está a superfície gaussiana, né, inventada por Gauss, se ela for composta por cargas positivas, tá? A gente vai ter um campo elétrico que se afasta, que vai para fora da placa, tá? Se a carga for positiva, essas informações são importantes para depois quando a gente for calcular o valor desse campo elétrico, tá? Então, carga positiva, a gente tem um campo elétrico de afastamento, certo? E o fluxo, então, é para fora, tá? Se a carga envolvida for negativa, a gente vai ter um campo elétrico para dentro da placa e, nesse caso, o fluxo também é para dentro, tá? Vamos escrever isso, vamos desenhar o fluxo aqui, né? Aqui, o fluxo também é para fora e aqui o fluxo acompanha o campo elétrico e é para dentro, tá? E se não tem carga, né? Aí acho que já é meio óbvio que se não tem carga, o campo elétrico é zero e o fluxo também é zero, ok? Outra informação que é importante nós sabermos, né? Quando a gente fala de campo elétrico e área envolvida, né? O dA, como a relação que nós temos, né? Deixa eu achar aqui a relação. É uma relação entre EdA, né? Como são grandezas vetoriais, elas sempre vão ter uma direção e um sentido, tá? Então, o dA, ele sempre vai apontar para fora. Então, vamos imaginar que nós tenhamos uma superfície gaussiana que seja um cubo, semelhante a esse da imagem, tá? O dA, ele sempre vai apontar para fora da superfície, tá?
Então, na parte superior, ó, o DA está para cima, na lateral direita para cima, na lateral esquerda para cima, tá? Na parte inferior, ó, o DA para baixo, né? Na face direita, né? Face direita não, na face frontal para cima, para fora, né? E na parte traseira, né? O DA também aponta saindo, né? Entrando na realidade na página. Então ele é sempre para fora da imagem, tá? Só que ele não vai estar em todas essas direções, porque o DA ele depende do E, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar assim, ó. Vamos pegar agora esse outro desenho e vamos imaginar que o campo elétrico ele está passando nessa direção horizontal, tá? Então esse rosa é o campo elétrico. Então o que vai acontecer? Só vai ter, na realidade só vai ter não, né? O único DA que vai nos interessar é o que estiver nessa linha. Então só vai nos importar o DA que está aqui, no sentido positivo. Então, ó, como o campo elétrico tá para cá e para cá é positivo, o DA também é positivo. O outro DA, ele tá à esquerda, tá? Então, este DA aqui vai ser negativo, porque ele tá contra o fluxo de campo elétrico, certo? Vamos imaginar agora que o campo elétrico está na vertical. Então, o campo elétrico está aqui, certo? E vamos imaginar mais. Vamos imaginar que o sentido deste campo elétrico é para baixo. Neste caso, só não vai nos interessar os DAs que estão nessa direção, nessa mesma direção. Então, nós vamos ter um DA aqui embaixo da placa. Vejam que esse DA, né? Se o meu eixo X, ou se o meu eixo Y, digamos, vamos desenhar esse eixo. Se a gente considerar que aqui é Y, né? E aqui é X, esse DA está no sentido negativo de Y, então esse DA vai ser o DA negativo, certo? O outro DA é para cima, é o DA que nos interessa, e como ele está no mesmo sentido do eixo, esse DA seria positivo, ok? Vamos imaginar, tá virado, tá aqui agora. Vamos imaginar que o campo elétrico agora, ele tá entrando no cubo nesse sentido. Tá? Então vamos botar aqui, né? Para facilitar o que a gente vai enxergar, vamos colocar o Y aqui, o X aqui e aqui o Z, certo? Então, DA está entrando, só vai nos interessar o DA que está aqui, certo? No mesmo sentido do eixo Z, certo? E o DA que está lá atrás, saindo. E daí, como esse DA está em sentido contrário, ele é negativo, tá? E para finalizar, vamos imaginar que o campo elétrico está em todas as direções. Ele está aqui, ele está aqui, obviamente isso é muito mais complexo, né? E ele está aqui. Então, ele está em todas as direções. Neste caso, todos os DAs vão importar. Então, esse DA que está aqui vai importar. Esse DA que está aqui, que é contra o meu eixo, né? Se meu eixo positivo for para cá, então esse vai ser o menos DA, né? O DA que está aqui embaixo vai contar.
esse de baixo, né, vai ser o menos dA, esse de cima vai ser o dA, né? Este frontal, que está aqui na frente, vai ser dA. Como o campo elétrico está para lá, se meu eixo for para cá, esse é positivo. E o outro de trás é o negativo. Tá? Então, conhecendo todas essas partes, a gente pode fazer um exemplo sobre o assunto. Vamos ver se a gente entendeu até aqui.